Ok, pessoal, vamos então dar início à exposição de hoje. Nós estamos vendo o capítulo 4, capítulo 5, melhor dizendo, e sobre a turbulência homogênea isotrópica, e paramos em grandezas de transformação viscosa de Kolmogorov, que está no contexto das grandezas características da turbulência. Então, na aula passada nós vimos as grandezas características das grandes estruturas, vimos grandezas características de velocidade, de comprimento, de tempo, de velocidade e de energia cinética. E vimos também essas mesmas grandezas características de Kolmogorov. Vimos que essas grandezas estão associadas ao processo de transformação viscosa que acontece no limite do espectro de energia Então, aqui nós temos as estruturas de injeção de energia no espectro e aqui a região de transformação viscosa. Então, aqui estão as grandezas características de Kolmogorov. E aqui são as chamadas grandezas integrais. Grandezas integrais. Então, nós vimos esses dois grupos de grandezas características. Em particular, aqui nós temos nesse slide o tempo de Kolmogorov, velocidade, vorticidade e energia cinética. Bom, e nós paramos no momento em que a gente ia começar a estabelecer as relações entre essas grandezas, que são as grandezas integrais e as grandezas de Kolmogorov. Em particular, nós tínhamos mostrado que a potência específica de transformação viscosa, que é uma grandeza típica do processo de transformação viscosa, que está no limite extremo do espectro, fazendo a hipótese de equilíbrio, nós podemos escrever essa grandeza como função das grandezas características integrais, que vai ser, então, a energia por unidade de tempo, a energia que é transformada por unidade de tempo. Observe que isso aqui é energia injetada, mas nós estamos igualando, dizendo que é da ordem da energia transformada, porque ele está supondo o equilíbrio. Ou seja, toda a energia que é injetada vai ser também transformada. Então, o espectro fica estacionário. Usando a expressão para o tempo característico das grandes estruturas, chegamos, então, ao U ao cubo sobre Li. U ao cubo sobre Li. Se nós substituirmos isso na expressão para o comprimento característico de Kolmogorov, que é o eta, então nós tínhamos que eta era igual a Ni ao cubo sobre Epsilon a 1/4. E ao cubo sobre Epsilon a 1/4. Substituímos aqui no lugar do Epsilon U ao cubo sobre L, aí resulta nessa expressão. Bom, se nós multiplicamos aqui, pessoal, multiplicamos aqui por Li a quarta, fazendo aqui a manipulação algébrica, nós vamos chegar a esta relação Li sobre eta. Né?
basta multiplicar convenientemente aqui, olha, de tal forma que nós vamos ter aqui, na verdade, nós vamos multiplicar por Li ao cubo, né? Li ao cubo. Então, fica Li a quarta aqui embaixo. Li a quarta sai, porque sai a raiz. A raiz quarta, né? Vai ficar, então, Li. E aí eu manipulo, passo Li para o lado esquerdo. Fica, então, Li sobre eta. E aqui nós vamos ter Mi ao cubo vezes U ao cubo, Li ao cubo, sobre, né? Sobre U ao cubo, Li ao cubo. Quando eu inverto do lado esquerdo, para ficar Li sobre eta, e inverto também do lado direito, vai ficar, então, Reynolds Li elevado a 3 quartos. 3 quartos. 3 quartos. Então, essa é uma relação importante, porque é a relação entre o comprimento característico integral, região de injeção de energia no espectro, e o comprimento característico de Kolmogorov, que é o comprimento que representa as estruturas turbulionares, onde acontece o processo de transformação viscosa de energia cinética em energia térmica. Bom, então, se a gente faz algo análogo, pegamos o tempo característico de Kolmogorov, usamos a relação de epsilon com U ao cubo e Li, nós vamos chegar que a relação entre os tempos, tempo integral, tempo de Kolmogorov, é Reynolds a 1/2. Relação de comprimentos, Reynolds a 3 quartos. Relação de tempos, Reynolds a 1/2. Relação de velocidades, Reynolds a 1 quarto. Relação de viscosidade, de vorticidade, Reynolds a 1/2. E relação de energia, Reynolds a 1/2. Observe que a vorticidade aparece ao inverso das demais grandezas. Porque nas demais grandezas, comprimento, tempo, velocidade e energia, o que se refere às grandes estruturas aparece no numerador. E o que se refere às menores estruturas aparece no denominador. Para a vorticidade é ao contrário. Mostra uma relação inversa. O que diz o seguinte, que naturalmente que o tamanho das grandes estruturas vai ser Reynolds a 3 quartos vezes o eta, que são as menores estruturas. Então, maiores tamanhos na região de injeção e menores tamanhos de estrutura na região de transformação viscosa. Tempo a mesma coisa, mas aqui na velocidade inverteu. Que significa que quanto menores forem as estruturas turbulionares, mais vorticidade elas terão. Elas terão maiores frequências, maiores números de onda e, em consequência, maior nível de vorticidade. Quanto menor a estrutura, maior a vorticidade associada a ela. Então, isso é interessante de perceber e que é obtido através da teoria de Kolmogorov, fazendo análise dimensional. Tudo bem? Vocês entenderam, então, essas relações? São relações entre as grandezas características da turbulência. Grandezas associadas às grandes estruturas e grandezas associadas às menores estruturas turbulionares. Bom, então, o que está escrito aqui é o que eu já acabei de explicar para vocês, né? Nós vamos agora ilustrar isso aí em gráficos. Então, aqui estão as curvas. As curvas é onde a gente ilustra as relações L sobre eta, que depende de Reynolds elevado a 3 quartos. Então, aqui está a curva, como varia o L sobre eta, função do Reynolds. E como variam as demais grandezas. Relação de tempos, relação de vorticidade e de energia, que estão coladas aqui embaixo
no eixo de baixo. Então, essas são as curvas representativas das grandezas, das relações entre as grandezas, características da turbulência. Ok? Nós vamos ver, inclusive, que desta relação aqui, olha, nós podemos deduzir uma estimativa do número de graus de liberdade do escoamento. É o número de graus de liberdade. Vai ser igual, vamos desenvolver aqui o raciocínio, né? Veja que Li sobre eta, Li sobre eta, o que significa isso? Se a gente pega uma escala de comprimento, e agora, observe, eu estou usando apropriadamente a palavra escala, por isso que é importante a gente não misturar os nomes. Então, agora eu estou falando de uma escala mesmo, uma escala de comprimento. É um objeto que eu uso para quantificar comprimentos. Então, vamos supor que essa escala que eu estou utilizando é uma escala que tenha 1 metro, ou seja, 1000 milímetros, e que ela seja subdividida em milímetros. A menor divisão dessa escala é milímetro. Então, a gente se pergunta quantos possíveis tamanhos nós vamos encontrar nessa escala. O menor tamanho é 1 milímetro. E aí nós podemos encontrar um tamanho de 2 milímetros, de 100, e assim por diante. Ou seja, nós vamos encontrar 1000 possíveis tamanhos, porque é 1000 sobre 1. Se a gente tiver uma subdivisão de meio milímetro, 0,5 milímetro, então nós vamos encontrar 1000 sobre 0,5, que vai nos dar, então, 2000 possíveis tamanhos. Ok? 2000 possíveis tamanhos. Bom, agora vamos estender esse raciocínio e vamos agora utilizar uma escala diária. Uma escala diária com 1 metro quadrado. Dividido novamente em milímetro. Então, nós vamos encontrar 1000 sobre 1 ao quadrado. Possíveis tamanhos. Você pode depois fazer um desenhozinho para concluir melhor o raciocínio. Vamos encontrar 1000 sobre 1 ao quadrado, possíveis tamanhos. Se a gente estende agora para um volume, vamos encontrar, então, 1000 sobre 1 ao cubo, possíveis tamanhos. Então, esse é o raciocínio que a gente vai usar para demonstrar que o número de graus de liberdade associado ao escoamento será Li, que é a maior estrutura, dividido pela menor estrutura turbilionar, elevado ao cubo, né? Porque essa relação aqui, olha, Li sobre eta, né? É o raciocínio linear. Mas se eu veja que a turbulência ela é tridimensional, sempre. Então, para avaliar o número de graus de liberdade no interior de um dado volume V, eu tenho que pegar esse volume, dividir pelo menor volume contido nesse volume, né, que é a nossa escala de volumes. O maior volume é Li ao cubo.
e o menor volume é eta ao cubo. Então, o número de graus de liberdade é Li sobre eta elevado ao cubo. E observe que isso aqui é uma ordem de grandeza, tá? Não é exatamente igual. Mas Li sobre eta, nós vimos que é Reynolds baseado em Li, elevado, então, elevado a 1/4, né? A 3/4. Então, aqui, com 3 sobra, então, 9/4. 9/4. Então, se eu tenho um escoamento, e eu gostaria de descobrir qual é o número de possíveis graus de liberdade. O número, em outras palavras, o número de possíveis tamanhos de estruturas subbilionares contidas naquele volume, Li ao cubo. Então, se eu sei determinar um número de reis baseado no Li, nós vamos encontrar, então, que o número de graus de liberdade, a estimativa, a ordem de grandeza, é Reynolds elevado a 9/4. Isso aqui, normalmente, é o mais simples de determinar, porque a gente conhece a velocidade característica das grandes estruturas. Por exemplo, escoamento sobre uma aeronave. Qual é a velocidade característica das grandes estruturas? É a própria velocidade da aeronave, relativa ao ar. Então, eu tenho lá uma aeronave com uma dada envergadura, está se deslocando a uma dada velocidade, e eu tenho a propriedade física do fluido ar. A uma dada altitude, eu sei determinar essa propriedade física, a viscosidade. Então, eu consigo calcular qual é o número de reis baseado na estrutura integral. A maior estrutura turbilionar contida na esteira da aeronave é da ordem da sua envergadura. Elas vão ficar maiores, mas é da ordem, não chega a ser 10 vezes. Tá? Não chega a ser 100 vezes. Ou seja, é uma boa estimativa a envergadura da aeronave para o comprimento integral. Eu sei, então, calcular o número de Reynolds. Calculado o número de Reynolds, se eu elevo isso a 9/4, eu determino uma ordem de grandeza do número de estruturas turbilionares por unidade de volume, que é a envergadura ao cubo. Se eu tenho uma esteira muito alongada, então, para saber o número de graus de liberdade contido em toda a esteira, eu tenho que achar qual é o número de volumes que contém a esteira. Aí eu pego essa estimativa e multiplico pelo número de volumes. Aí eu obtenho o número de graus de liberdade total contido no escoamento, na esteira da aeronave. Então, isso dá uma boa ideia para nós, não é? De como eu devo avaliar a ordem de grandeza do número de graus de liberdade. E observem que, se eu tenho o número de Reynolds e eu tenho a envergadura da aeronave, então eu determino qual é o comprimento característico de Kolmogorov desse escoamento. Isso é importante, porque quando eu vou fazer a simulação computacional, eu sei qual é o tamanho da célula que eu devo especificar para uma dada tarefa. Por exemplo, se eu quero resolver um escoamento usando VLS, simulação computacional direta, então, a regrinha é que a célula deve ser pelo menos 8 vezes menor que a menor estrutura turbilionar presente no escoamento. Essa é uma forma da gente estimar o tamanho da estrutura de Kolmogorov em um escoamento, através do número de Reynolds. Eu calculo, porque eu tenho isto, então eu calculo isto.
E aí eu sei dizer qual é o tamanho da célula que eu devo utilizar para fazer DMS. Considerando o volume total, a gente vai seguir determinadas regras para que a simulação seja independente do tamanho do domínio. Aí eu vou saber qual é o custo computacional para resolver o problema usando DNS. Ah, mas DNS é muito caro, não vai dar para fazer, isso torna tão mais caro quanto maior o número de reis. Observa, quanto maior o número de reis, isso aqui está fixo, quanto maior o Reynolds, menor se torna o eta. Menor se tornam as estruturas transformativas de Kolmogorov. Percebe? Então, veja que de uma relação aparentemente simples, a gente pode extrair muitas informações importantes, tá? Então, eu sei se eu consigo ou não fazer DNS. Ah, não dá para fazer DNS, então eu vou buscar fazer LESS. Como é que eu faço LESS? Eu tenho aqui um espectro, essas estruturas eu conheço, LI, essas aqui eu estimo usando o número de Reis baseado em LI, então eu tenho eta, e essa é a região inercial do escoamento. Para fazer LESS, a regrinha mais simples que a gente pode adotar é a estrutura tubular ou o tamanho da célula deve ser da ordem de uma estrutura que está na zona inercial. Qual o nível de refinamento que eu vou fazer? Depende do grau de detalhe que eu busco com a minha simulação e o quanto que eu posso pagar em termos computacionais. Qual é a capacidade computacional que eu tenho. Mas o que eu não posso fazer é dizer que eu estou fazendo LESS localizando a minha malha na região, fora da região inercial. E aí, as regras, né? As hipóteses associadas a essa metodologia, LESS, começam a não ser contempladas. Naturalmente que quanto mais a gente resolve, melhor se torna a qualidade dos resultados. Mais detalhes, melhores são as condições, né, mediante as hipóteses feitas para essa metodologia LESS. Bom, se eu não quero tanto detalhe, eu quero informações macro, informações médias, aí eu vou usar o RANS. O RANS. E aí, o nível de refinamento, normalmente, é bem menos exigente, porque essa metodologia, ela permite que a gente obtenha resultados estatísticos, né, conforme a modelagem, resultados confiáveis, com um custo computacional menor. Mas, dependendo do tipo de problema, não dá para resolver com o RANS. Tá? Fica complicado resolver um problema de interação fluido-estrutura com o RANS. Eu quero ver por que a válvula está vibrando. A interação fluido-estrutura, eu preciso de detalhes do escoamento. Saber com que frequência o escoamento está carregando a válvula, carregando uma curva de uma tubulação. E aí, ou a gente usa o RANS com refinamento elevado, também nos dá transiente, ou a gente parte para fazer com LESS, né? Que é o que vai nos fornecer mais detalhes, mais informações fluidodinâmicas, mais detalhes no carregamento. Ok, pessoal? Tem alguma dúvida nesses pontos? Não, professor, por enquanto está ok. Ok. Bom, então, pessoal, isso aí eu já dei uma adiantada, mais à frente a gente vai voltar a esse ponto, mas desde já, eu já sugiro a vocês que façam o seguinte exercício. Peguem um exemplo aí de uma aeronave, vamos pegar um caso extremo, pega um A380, pega a dimensão característica, a envergadura, a velocidade que ele desloca, a massa específica e a viscosidade
a em torno de 10 mil metros de altura e calculem o número de Reynolds. Aí vocês têm a envergadura, tem uma boa estimativa do LI. Calculem o eta. Calculem o número de graus de liberdade também, para vocês terem uma ideia de quantas possíveis estruturas turbionárias vocês vão encontrar por unidade de volume na esteira dessa aeronave. E calculem o comprimento característico de Kolmogorov, calculem também o tempo, as outras grandezas todas, para ter uma ideia quantitativa em um problema real. Façam esse exercício, para ter uma boa ideia, né, de qual é o custo que seria fazer uma DNS desse tipo de problema. Vocês vão ver que é inviável, né? Mas vocês podem ter a caracterização da zona inercial do espectro, porque vocês têm as estruturas de injeção de energia, as integrais, e tem as estruturas de transformação de energia. São as estruturas de Kolmogorov. E a partir daí vocês sabem localizar, né, para fazer uma LES desse tipo de problema, qual seria a sugestão de tamanhos de células a serem estabelecidas, né, para fazer uma LES. E tem uma noção também de qual seria o custo para fazer uma DNS. Tem uma noção quantitativa de qual é o número de possíveis estruturas turbionárias que estão na esteira. Lembrando daquilo que a gente viu na aula passada, que todas essas estruturas contidas naquele volume, elas estão coexistindo no volume. Não existe linearidade. Elas coexistem. Né? As maiores são formadas das menores, e as menores, elas são movidas, né, pelas maiores. Então, é um processo altamente não linear. E aí vocês começam a perceber quão mais complexa é a turbulência do que nós vimos aqui com 3 graus de liberdade. Entendendo as interações triádicas que caracterizam o processo de transferência de informações, né, entre as estruturas turbionárias. Aqui nós exemplificamos com 3 graus de liberdade. Mas sempre frisando para vocês que no escoamento o número de graus de liberdade é muito mais elevado do que isso. É muito mais rico o processo. Né? Então, para vocês terem uma noção quantitativa, façam essas contas. Pega um exemplo bem extremo de um escoamento, que é uma aeronave gigante, se deslocando a uma velocidade muito alta, e aí vocês têm uma boa estimativa e uma noção numérica dessas informações. E o quão útil se torna esse tipo de teoria. Ok, pessoal? Então, só frisando, vejam, as estruturas de Kolmogorov são as menores que podem ocorrer em um escoamento turbulento. É importante verificar se essas estruturas podem ser influenciadas pela atividade molecular. Isso aqui é uma coisa nova que nós vamos ver agora. Né? O que está em jogo aqui é o seguinte, uma pergunta bem concreta: são realmente válidas as equações diferenciais que nós usamos para modelar os escoamentos? Será que elas podem realmente ser utilizadas para escoamentos no regime turbulento? Em outras palavras, o modelo diferencial que nós usamos, que é composto pela equação da continuidade, pelas equações de Navier-Stokes, que é para fluidos newtonianos, pela equação da energia e algumas equações subsidiárias complementares. Este modelo, que é baseado na hipótese do contínuo, pode realmente ser utilizado para modelar um escoamento turbulento? Por quê? Essa é a pergunta. Porque se as perturbações provenientes da movimentação molecular, as moléculas estão se movendo, elas se chocam entre si.
Então, essa movimentação, ela promove, né, perturbações, promove variação de pressão, com a frequência associada à frequência das moléculas. Então, a pergunta é, essas frequências podem ser amplificadas e podem afetar o espectro de estruturas subionárias? Então, essa é a pergunta que se faz e que vai ser respondida estabelecendo uma relação entre os tamanhos característicos de Kolmogorov e o livre caminho médio molecular. Que, para os gases, nós temos que a velocidade característica molecular pode ser associada à velocidade do som. Velocidade do som. E da teoria cinética dos gases, é possível mostrar que a viscosidade cinemática pode ser expressa em função dessas duas grandezas características, ou seja, o livre caminho médio molecular e a velocidade do som. Ou seja, o Ni, viscosidade cinemática, pode ser estimada como sendo Xi vezes C, né, que dá metro quadrado por segundo, que é a unidade de viscosidade. Então, é uma dimensão característica de comprimento e uma velocidade característica das moléculas, da movimentação molecular. Por isso é uma forma de você estimar a viscosidade cinemática de um gás. Bom, nós vimos lá atrás que o comprimento característico de Kolmogorov é U sobre Ni a menos 3 quartos, Li elevado a 1 quarto. Basta a gente voltar nos slides precedentes que a gente vai encontrar essa relação. Agora, se nós dividirmos, então, Xi é Ni sobre C. Se dividirmos Xi por eta, onde isto é o livre caminho médio molecular e isto é o comprimento característico das estruturas de Kolmogorov. Então, eu vou pegar essa expressão, Xi, dividir por essa expressão eta. Se eu manipulo os termos, facilmente nós chegamos a essa relação aqui, olha, que Xi sobre eta é da ordem de Mach sobre Reis elevado a 1 quarto. Porque tem velocidade U e tem velocidade C. Então, vai aparecer uma relação de U sobre C, que é Mach. E vai aparecer também a relação de UL sobre Ni, que é o número de Reynolds. Basta fazer a manipulação algébrica, façam isso como exercício, e chegamos a essa relação, olha. Xi sobre eta é Mach sobre Reynolds elevado a 1 quarto. Então, observem que, para ter um número de Mach, por exemplo, para ter Mach igual a 0,1, eu já preciso ter uma velocidade U suficientemente elevada, que vai me dar um Reynolds já bem mais elevado do que o número de Mach. Já Mach 0,1, eu já vou obter Reynolds do tipo da ordem de 10 à quarta, 10 à quinta. Então, essa relação que Xi sobre eta, para a grande maioria dos problemas com os quais, ou pelos quais nós nos interessamos, essa relação que Xi sobre eta é muito menor que a unidade. Ou seja, o comprimento característico da movimentação molecular é muito menor que a menor possível estrutura turbilionar presente no espectro. Em outras palavras, nós desenhamos aqui o espectro. Aqui está E, função do número de onda. Aqui o número de onda,
sempre em log-log. Aqui, ó, está o K baseado no eta, o número de onda baseado no eta. Como que se é muito menor que o eta, o número de onda baseado no livre caminho médio molecular está nessa região. K baseado em Xi. Ou seja, as perturbações promovidas pela movimentação molecular estão fora do espectro. Né? Nenhuma movimentação molecular, nenhuma perturbação proveniente desse movimento vai poder excitar o espectro. Elas são, em outras palavras, veja bem que eta vai dar um Reynolds baseado em eta da ordem de 1. E o Reynolds local baseado em Xi é muito menor do que 1. Ou seja, qualquer perturbação injetada pelas moléculas terá associada a ela um número de Reynolds muito menor que 1. Significa que elas não serão amplificadas. Elas serão amortecidas. Ou seja, o espectro de estruturas sublunares seguramente não será influenciado pela movimentação molecular. Isso é uma prova de que nós podemos continuar tranquilos e a gente pode usar a hipótese do contínuo para modelar a turbulência. As equações de balanço, massa, quantidade de movimento linear e energia são equações válidas para os escoamentos turbulentos. Então, já ouvi uma afirmação do tipo: as equações de balanço só são válidas para escoamentos laminares. Escoamentos laminares. Já ouvi isso, só estou transmitindo para vocês porque eu já ouvi em congresso. Que está totalmente desprovido de fundamento. Está demonstrado aqui, olha. Está demonstrado que as equações obtidas com a hipótese do contínuo são válidas para escoamentos turbulentos. Se não fosse assim, a gente não poderia fazer DNS. Porque o argumento da pessoa é que, para modelar um escoamento turbulento, eu preciso agregar um modelo de turbulência. Aí, novamente, outro erro conceitual. Porque as equações filtradas, nós vamos agregar um modelo de fechamento. E esse conjunto vai nos dar o modelo de turbulência. Mas lembrem, o melhor modelo de turbulência que nós temos são as equações de balanço nas variáveis originais, sem filtragem, que é DNS. Esse é o melhor modelo, é o mais representativo da física. Porém, não é um modelo que seja viável para escoamentos caracterizados a altos valores do número de Reynolds. Só conseguimos fazer DNS para baixos valores do número de Reynolds, por causa do número de grau de liberdade, por causa do tamanho das células computacionais. Mas, a cada década que se passa, a capacidade computacional e a melhoria dos métodos permite que a gente faça cálculos cada vez mais refinados. E essa é a tendência de crescer. Ainda hoje, logo de manhãzinha, já recebi uma mensagem com um artigo falando dos novos desafios a serem enfrentados para se resolver problemas de engenharia com alto nível de fidelidade via CFD.
E o que precisa é aumentar a capacidade de solução. Eles citam que o que tem de mais promissor na atualidade são as famosas GPU. Isso vai permitir fazer simulações nas nuvens. Enfim, tem desafios grandes, né? Transferência de dados, mas são promessas, onde você pode usar milhões de processadores para fazer uma simulação. E os desafios aí é como dividir as tarefas, como ter escalabilidade, né, para essa quantidade de processadores. Tudo isso para se aproximar de poder resolver problemas reais usando as equações primitivas, sem filtragem, sem média. Essas equações são, sim, válidas para regime turbulento. Tudo bem, pessoal? Alguma pergunta?